Muito bem, pessoal. Vamos seguir os nossos trabalhos nessa terça-feira, atualizando a nossa corrida para o MVP dos playoffs. Para quem não sabe como é que está funcionando aqui essa nossa corrida, no fim de cada round, eu irei definir os 3 melhores jogadores do round em questão, que no caso de hoje será o segundo. Eu vou distribuir pontuações diferentes para cada um deles. E no fim dos playoffs, o jogador que tiver acumulado mais pontos será o meu, o seu, o nosso MVP dos playoffs, tá bom? É assim que vai funcionar, é assim que está funcionando a nossa corrida. Já saiu há um bom tempo a corrida do pós primeiro round. Então, se você não assistiu, vai assistir para ver quem foram os meus escolhidos, né, como melhores jogadores da primeira rodada. E hoje é dia de selecionar os 3 melhores da segunda rodada, do segundo round, das semifinais dos playoffs, tá bom? Antes, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e vamos lá. Cara, assim, vou te falar, foi difícil pra caramba selecionar os 3 melhores das semifinais, principalmente o terceiro. O terceiro me pegou muito. Os 2 primeiros, sim, foi difícil, mas o terceiro foi complicado, cara. E assim, foi tão difícil que eu tive que recorrer aos universitários. Tive que recorrer aos universitários depois de ficar 1 hora ponderando e tentando decidir. Eu resolvi abrir votação tanto aqui no YouTube como lá no Twitter para saber, né, a opinião de vocês. A minha dúvida era entre Jalen Brunson e Anthony Edwards. Os dois que inclusive foram os melhores da primeira rodada. O Anthony Edwards foi o melhor e o Brunson o segundo. Eu não estava conseguindo decidir entre os dois. Não estava. Só que com a ajuda de vocês, eu consegui. E no fim, decidi colocar o Anthony Edwards como o terceiro melhor jogador das semifinais. Apesar, cara, dele ter tido jogos apagados, como foi ali no jogo 3, no jogo 5 e o próprio jogo 7, né, o jogo 7 dele não foi bom, apesar dele ter fechado bem o jogo em si dele foi bem abaixo. Apesar dele ter tido essas atuações meio apagadas, ele também conseguiu ter atuações excelentes, velho. Assim, o que ele fez no jogo 1 e no jogo 4 foi sacanagem. Passou dos 40 pontos nos 2 jogos. Fora o impacto defensivo. Ele terminou a série com médias de 27,7 pontos, 5,7 assistências e 5 rebotes. E é muito importante pontuar que ele meteu esses números contra o Denver Nuggets. Contra o Denver Nuggets. Isso conta, tá? Isso conta demais. O adversário conta muito na hora da decisão. Então, o Anthony Edwards merece ficar aqui na terceira colocação, mas fica aí a menção mais do que honrosa para o Jalen Brunson, que fez uma baita de uma série contra o Pacers. Apesar dele ter lidado ali com lesões durante toda a série, nem conseguiu terminar o jogo 7 por conta de uma fratura na mão. Cara, ele meteu ali 2 jogos de 40 pontos na série, teve quase 30 pontos de média. Pô, ele jogou muito. O Brunson jogou muito. Quem disser, né, que ele merece ficar no top 3, pô, eu concordo, ele merece. Só que para mim e para a maioria da galera que participou ali das votações, o Anthony Edwards merece mais. E eu acho que o que acabou pesando, e eu concordo de ter um peso grande, foi o nível de enfrentamento. Pelo nível de enfrentamento do Anthony Edwards ter sido maior que o do Brunson, acho justo ele ficar em terceiro. Então, Anthony Edwards abre aqui o nosso top 3. Em segundo lugar, vai ficar o jogador mais consistente desse segundo round, que foi o menino Shai Gilgeous-Alexander.
De todos os franchise players que disputaram as semifinais, nenhum foi tão consistente como o Shai. Nenhum. Nenhum. Ele pode não ter tido nenhuma atuação estrondosa de 40 pontos, como o Anthony Edwards teve, por exemplo. Só que em basicamente todos os jogos contra Dallas, ele entregou 30 pontos. Só teve um jogo que ele não pontuou na casa dos 30, que foi no primeiro, que ele marcou 29. Ficou a um ponto dos 30. Então, assim, velho, foi uma série muito consistente do Shai, manteve uma eficiência altíssima. Eu acho muito louco como ele meio que banalizou marcar 30 pontos na NBA. Ele faz parecer fácil, cara, só que não é fácil. Não é fácil, ainda mais no playoff. E já não é fácil você marcar 30 pontos em um jogo de playoff. Imagina em 5, que foi o caso do Shai na série contra Dallas. Ele terminou com 32,2 pontos de média, além dos seus 8 rebotes e 7,3 assistências. Ele jogou muito, gente. O moleque jogou muito. E aí eu sei que muitos vão falar: ah, mas ele foi eliminado, ele não pode estar na frente da Anthony Edwards. Cara, aqui eu avalio principalmente o individual, tá? Eu só vou levar em conta o desempenho coletivo se rolar ali o impasse. Se rolar o impasse. Se não rolar, gente, o individual é o que vai pesar sempre. E para mim, o Shai individualmente foi o segundo melhor jogador dessas semifinais e para mim foi o melhor jogador da série contra o Dallas. O Luke e o Curry tiveram ali os seus momentos? Tiveram. Só que quem brilhou mesmo no time do Dallas foram os coadjuvantes. Os coadjuvantes que brilharam. Individualmente, o Shai foi o melhor jogador da série. E para mim o segundo melhor de todas as semifinais. Então, em segundo, vai ficar o Shai. Ó, meu pai, eu vi o Shai. E na primeira colocação vai ficar outro jogador que foi eliminado. Só que, igual o Shai, individualmente, ele foi absurdo, apesar da eliminação. Tô falando do Nikola Jokic. Gente, ninguém teve uma atuação tão impactante nessas semifinais como foi a atuação do Jokic no jogo 5. Ninguém, tá? O que ele fez ali foi inacreditável. Foi a melhor atuação da carreira do Jokic. Foram 40 pontos com 15 de 22 nos arremessos de quadra e isso enfrentando um 4 vezes DPOY. Um 4 vezes DPOY. O Jokic fez isso contra o Gobert, que tem 4 prêmios de melhor defensor da temporada na prateleira. Pô, gente, desculpa. Não foi só a melhor atuação da carreira do Jokic, não foi só a melhor atuação das semifinais. Foi a melhor atuação desse playoff. Foi a atuação individual mais impactante que a gente teve nesse playoff. E a série em si do Jokic foi absurda, é que os 2 primeiros jogos dele não foram bons. Ele ficou abaixo. Só que os outros 5 jogos, ele foi o melhor em quadra. Individualmente, ele foi o melhor em quadra. 29 pontos, 11,4 rebotes e 7,9 assistências de média. Enfrentando a melhor defesa da NBA. Pô, gente, desculpa. Pra mim não tem discussão. Pra mim, o Jokic foi, de longe, o melhor jogador das semifinais. De longe. De longe. Tá bom? Então, fechamos essa edição da nossa corrida com Jokic em primeiro lugar, Shai em segundo e Anthony Edwards em terceiro. E aí, a nossa corrida atualizada fica assim. Nossa, que rolo. Jokic e Edwards estão empatados no primeiro lugar com 15 pontos. Eu vou deixar aqui o Edwards em primeiro e o Jokic em segundo, porque o Anthony Edwards ele
vai seguir na corrida, né? O Jokic acaba a participação aqui. Então, eu acho que é justo e faz sentido deixar o Anthony Edwards em primeiro e o Jokic em segundo. E aí temos Shai e Jalen Brunson empatados no terceiro lugar com 8 pontos. Aqui não tem como, os dois vão ter que ficar juntos até a próxima edição, porque os dois estão eliminados. Então, é assim fica a nossa corrida. Vamos ver o que acontece após as finais de conferência. E eu quero saber de você o seguinte: você concorda com os 3 melhores jogadores que eu selecionei aí, considerando só as semifinais? Comenta aí que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso, né, gente? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, turma.